Tudo de bom a todos e a todas. Pessoal, vamos dar continuidade ao pensamento do filósofo Kant. Então, o pensador Kant vai procurar entender como o ser humano obtém conhecimento. Para isso, pessoal, ele vai perceber que existe uma estrutura no ser humano que vem antes da experiência, antes do contato sensível do ser humano com os objetos, né? Que vem pelos órgãos do sentido, visão, audição e tudo mais. Então, ele vê que existe uma estrutura que vem antes disso, que o ser humano traz com ele antes da experiência. Que seria uma estrutura a priori, né? Que vem antes da experiência. É tanto que isso vai ser chamado a priorismo, né? Então, a primeira estrutura seria a estrutura que o ser humano tem para presenciar o objeto, para ter contato com o objeto do conhecimento, né? E a segunda estrutura seria a estrutura que o ser humano tem para organizar esse conhecimento que foi obtido pela experiência, né? Para organizar essa experiência que ele teve obtida pelos órgãos do sentido. Então, o que vai ser obtido pela sensibilidade, né? É o chamado formas a priori da sensibilidade, aqui nesse livro aqui, ó. As formas a priori da sensibilidade para o filósofo Kant seria o tempo e o espaço. Então, se nós obtemos algum conhecimento, alguma informação, ou se algo existe, né, ela existe em um tempo e existe também em um espaço. Nada pode existir fora disso, né? Se existe um objeto, esse objeto deve existir em um tempo e tem que existir em um espaço. Não tem possibilidade de um objeto existir fora do tempo e também não tem possibilidade de um objeto existir fora do espaço. Então, a ideia de tempo e espaço seria uma informação, vamos dizer assim, a priori que o ser humano tem. Certo, pessoal? Eu vou olhar aqui um trechinho desse livro aqui, ó. Kant dirá que percebemos e recebemos a realidade sempre no tempo e no espaço. Essas duas noções constituem intuições puras, existentes como estrutura básica na nossa sensibilidade, e são elas que permitem a experiência sensorial, né? Então, a ideia de tempo e espaço, o conceito de tempo e espaço, que possibilita o ser humano, que isso vem antes da experiência, que possibilita, de alguma forma, o ser humano ter um conhecimento. Outra forma, pessoal, é quando o ser humano já capta essas informações no tempo e no espaço, e agora ele vai, por meio do entendimento da razão, organizar isso em categorias, né? É o que ele vai chamar da forma a priori do entendimento, né? De modo semelhante, os dados captados por nossa sensibilidade são organizadas pelo entendimento, de acordo com certas categorias. As categorias são conceitos puros existentes a priori no entendimento, tais como causa, necessidade e relações e outros. Bem, pessoal, então essas categorias já existem no ser humano muito antes, né, do ser humano ter contato com os objetos, né, fora de si, né, ter um contato sensível, né? Bem, pessoal, então temos aqui, segundo o nosso livro, né, trata aqui, temos a priori, né, o ser humano tem a priori duas estruturas. Uma estrutura
para perceber as coisas, né, para ter o contato com o objeto externo. E a segunda coisa, a segunda forma a priori, a segunda estrutura a priori que o ser humano tem, é a forma do entendimento, como ele vai organizar aquilo que ele recebe e fica na mente, né? Ele recebe, fica na mente, e lá na mente ele organiza aquilo ali da melhor forma possível, e é assim que o ser humano obtém o conhecimento segundo o filósofo Kant. Bem, pessoal, é isso aí. Muitíssimo obrigado.